Já iniciei a gravação. Boa noite, pessoal. Aqui eu tô. Vou pegar aqui o. Renan não tá vendo a minha tela aí. Agora você tá vendo, mas o que tá sendo gravado é o. É isso aqui, tá? Eu vou. Hoje a gente vai falar de funções no Python, beleza? Então, muitos conceitos eu vou estar comentando aqui. O uso de funções. Por que funções são importantes, né? Até então a gente trabalhou com... A gente nem usou ainda, eu tenho esse costume, tá? De falar antes de funções, para depois falar de estruturas de programação mais complexas. Claro, vez por outra a gente utiliza aqui um if, né? Talvez eu tenha até utilizado um for em algum momento, até na primeira aula, já para mostrar assim, uma ideia. Mas eu não entro a fundo com exemplos desse tipo. Aulas de estruturas de controle para tomada de decisão, né, para decisões, é a próxima, né? Mas imagina aí que você está começando a programar, você já sabe que são variáveis, tem uma noção de estrutura de controle, de valores, operações matemáticas, operações com caracteres, strings. Já é o suficiente para a gente entender o que são funções. Se não der tempo de concluir nessa aula, a gente conclui na próxima. E na próxima já conclui também a estrutura de controle de decisão, que é bem simples, né? Os de if, match e tudo mais. Vamos lá. Imagina aí que tu tá construindo... Ia pegar água, né? Construindo uma casa, né? Então cada parte da tua casa, por exemplo, a parede, a fundação, o telhado e tudo mais, ele por si só é um processo complexo, né? Imagina aí tu construir a casa, é mais complexo ainda, né? Então imagina aí que se tu fosse construir tua casa e você precisasse entender... Desculpa, pessoal. Você precisasse entender desde a construção do que é um tijolo até a construção do que é a casa em si. E não é assim que funciona, né? A fábrica lá faz o tijolo, o pedreiro em si coloca um tijolo do lado do outro, ele não está nem preocupado como esse tijolo é feito, né? Muito menos a parte elétrica, a encanação e tudo mais. Então é como se você tivesse pedaços que são de certa forma complexos por si só, mas que quando integrados você monta e constrói o seu objetivo final, o seu propósito final, que é a casa, né? Então a função tem essa ideia, né? Por exemplo, você chama um pedreiro porque ele é especialista em construir a parede, um eletricista que vai passar os fios, né? Cada um tem sua função específica. E ele faz, apesar de ser complexo, ele faz uma parte do trabalho, né? Então, na programação, como é isso? Imagina aí que teu software é um bocado de código. Se tu for fazer isso tudo em um arquivo só, vamos dizer aqui, até mesmo num notebook desse aqui, né? Só, aqui eu estou usando o Google Cloud, né? Mas aqui tem umas opções de... Deixa eu pegar aqui e ficheiros. Eu vou mostrar depois uns exemplos usando o VS Code também, tá? Mas imagina aí que tu tá aqui numa pasta aqui, tá? No meu computador. Tô numa pasta aqui. E... Deixa eu vir aqui. Não, deixa eu olhar. Não, deixa essa parte para depois.
Mas enfim. Eu ia mostrar aqui uma... Deixa essa parte para depois. Quando eu for no VS Code eu mostro. Porque nem tudo em Python é uma célula dessa não, tá? Porque se eu abrir aqui não vai apresentar para quem está assistindo depois. Mas aqui está, por exemplo, um VS Code. Você pode ter um arquivo em Python, que é um PY, com código em Python, tá? A gente vai ter momentos que vai trazer isso aí. Eu trouxe, né, no material de vocês, inclusive. Você tá vendo aí, né, nessa apostila, se você quiser instalar, tá aqui, ó. Instalar no seu computador o Python, instalar o VS Code, o básico, né? Não tem o capítulo 1 tá lá. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Então toda essa ideia de você organizar seu código, né, por funções, é para que você simplifique, né? Você não vai fazer todo o seu código num canto só. Uma função resolve um problema, outra resolve outro. Então você melhora a organização, a legibilidade, reutiliza código, tá? Por quê? Porque você já fez uma função que resolve um problema, você não vai refazer. Muita coisa é abstraída, você não precisa, por exemplo, saber o que a função faz. Você sabe que se você passa um valor, ela retorna aquele. Às vezes até outra pessoa fez aquela função. Né? O engenheiro não precisa saber especificamente como é que se faz um tijolo. Né? Alguém foi lá e fez o tijolo. Ele precisa saber quantos tijolos precisa, o pedreiro em si como usar e assim por diante. Então vamos lá. Então, para a prática, né? Como é que eu começo uma função em Python? Todo Python, você começa com essa palavra reservada def. E você está dizendo para o Python, né? Isso aqui é uma função. Então essa palavra def, ela vai indicar o quê? Que a gente está definindo uma função. Beleza? O nome da função é o que vem aqui depois. Por exemplo, você vai aqui dizer... eu vou escrever nome da função, tá? Assim. Nome da função. Você vai ter os parâmetros. Certo? Aqui. Vou passar parâmetros aqui. O 2 pontos, que é para dizer que aqui indica o início do bloco de código da função. Certo? Quando eu dou Enter, aqui ele já dá uma indentação, que isso é característica do Python. Né? Aqui você vai ter o que? O corpo da função, com as coisas que ela faz. Né? O que é que essa função faz? Tudo que tiver aí dentro, indentado aqui dentro dessa função, o que tiver a partir daqui, já não é parte da função. Beleza? Então, se eu quiser chamar minha função, aqui eu diria assim, por exemplo, eu vou fazer um hello world aqui, ó. Eu tenho uma variável minha saudação que recebe nome da função, mas eu tenho que passar um parâmetro, sei lá, vou passar algum valor aqui, certo? Então basicamente é isso. Agora a gente vai fazer um exemplo mesmo. Vou mudar o nome dessa função. Vou chamar de saudar, né? E não vou colocar parâmetros por enquanto. Nem toda função precisa de parâmetros. Posso colocar um comentário aqui, né? Assim. E dizer o que é que essa função faz. Por exemplo, eu posso dizer essa função simplesmente
imprime uma saudação. Então, por exemplo, eu posso usar o nosso print básico lá que a gente já conhece. Olá, seja bem-vindo ao mundo das funções. Quando eu chamar essa função aqui, ó, minha saudação vai ser saudar. Eu por enquanto não tenho nenhum parâmetro, certo? Na verdade não preciso nem trazer, basta fazer isso. Vou rodar. Isso é o mais básico possível, certo? Saudar. Ele chamou a função saudar e a função saudar tem esse print aqui dentro. Nesse comentário é só um comentário, né? Tem esse print. Beleza? Vou dar um print aqui. Olha isso aqui vezes 30. Legal, né? Só para aparecer embaixo. O segundo exemplo. O segundo exemplo eu vou fazer algo mais interessante aqui. Veja que isso aqui não está dentro da função. Estou chamando a função saudar, beleza? Está dentro da função esse aqui. Segundo exemplo de função. Vou fazer um exemplo aqui para somar dois números. Normalmente, se eu quero somar dois números, eu preciso receber dois números. E quando eu quero somar, eu faço como? Eu vou criar uma variável dentro da função, que é número 1 mais número 2. Esses dois parâmetros aqui. Ó, né? Então, o que é que essa função faz? Essa função, na verdade, o que é que essa função vai fazer? Vai receber, né? Se a função recebe dois números e vai o quê? Retornar a soma deles. Só que até agora eu não estou retornando nada. Eu apenas botei o valor dentro da variável soma. Beleza? Agora perceba. Como é que eu faço para retornar? Eu estou dizendo que ela retorna. Então tem uma outra palavrinha aqui importantíssima, chamada return, que aí você vai dizer o que você quer retornar. Retornar a soma. Certo? Ela vai retornar, ela vai finalizar e vai retornar essa soma. Como é que eu faço para usar essa função? Resultado da soma vai ser igual agora. Somar, ó, Ctrl espaço, ele já aparece a galerinha. Chamo somar dois números, vou passar aqui um 5 e um 3, né, como parâmetro. Isso aqui eu chamo de argumentos, tá? Isso aqui eu chamo de parâmetro. Os parâmetros da função. Tá? Aí os argumentos é o que eu passei aqui. O valor 5 e o valor 3 são os argumentos que eu passei para o parâmetro. Beleza? Então eu posso dizer aqui, dar um print e dizer o quê? A soma de 5 mais 3 é igual a, quem lembra disso aqui, resultado soma, isso é uma variável, vai dentro do string aqui. Certo? Então aqui ele chamou a função somar e somou. Esse 5 passou para esse número 1 e o 3 passou para o número 2. Chegou aqui a variável soma. Agora eu lhe pergunto, se eu mandar um print aqui, se eu der um print aqui, assim, soma, será que vai funcionar? Ele nem reconhece, ó, marcou aqui, ó, porque soma, ó, o nome soma não está definido, ele não conhece, porque soma foi definida aqui dentro da função, certo? Se eu
fizesse, eu vou já adiantar, mas se eu fizesse soma aqui, ó, recebe 0, esse soma aqui agora está sendo aqui, esse está sendo aqui. Olha o que aconteceu, Gui. É legal? Você consegue compreender isso aí? Esse soma aqui, que está fora, que é 0, não é esse soma aqui. Existe uma forma de eu utilizar esse soma aqui, de fora, aqui dentro. Mas só estou mostrando a vocês que são diferentes. A prova é que quando eu mando imprimir aqui, ó, dá 0. E a gente sabe que esse soma aqui não é 0. É tanto que se eu der um print aqui antes de retornar, ó, deu um print, ó. Ele chamou a função, somou, imprimiu 8, ó, e retornou 8. Obviamente para cá que deu 8. E esse dá 0. Então cuidado aí. Beleza? Então isso aqui é um parâmetro dos argumentos. Se eu quiser fazer outro, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Poderia até chamar isso aqui de função, né? Ó. Isso que eu estou fazendo aqui, ó. Essa linha. Poderia chamar uma função que imprime esse tracinho quantas vezes eu quero. E o que eu quero imprimir. Na verdade, o print já está fazendo isso aqui, né? Eu nem precisaria, mas o print já está fazendo isso. O print é uma função. Beleza? Aqui eu vou passar, por exemplo, 100. Oi. Eita. Fácil, essa parte é fácil. De novo, Tiago. Né? Resultado de soma aqui agora, 300, né? Tanto que ele imprimiu aqui. Eu vou tirar esse. Não pode deixar. E aqui eu vou copiar e colar, só para você ver. 300, né? E continua esse soma aqui sendo 0, porque esse soma aqui é esse cara aqui, ó. Dentro da função é outra variável. Beleza? Então os parâmetros é o que a gente define como a assinatura da função. Ou seja, essa função é assinada com esses dois parâmetros, né, e esse nome. É como se você tivesse uma caixa. Nessa caixa você recebe valores de entrada. Beleza? E os argumentos são exatamente esses valores. Beleza? Agora, o que é o escopo? Isso aqui que eu estava falando para vocês agora era o escopo. Esse escopo aqui, tudo que eu defino aqui dentro tem escopo local. Então, soma tem um escopo local. Certo? Por exemplo, seu caderno. O que está dentro do seu caderno, que você está estudando, só você sabe. As informações que tem ali são suas e não tem um escopo para toda a sala. E um quadro branco, por exemplo, todos os alunos têm acesso. É o escopo global. Então, por exemplo, essa variável soma aqui, se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, chamar ela, como ela já foi criada, ele vai dizer aqui, eu vou mudar o valor dela, vou botar um 10. Você vê, ó, que aqui ela saiu 10, ó, mas aqui ela saiu 0. Ela viu antes. Aqui ela deu 0. Ela não existe. Ela não dá um erro, mas ela nem existe. Mas a partir do momento que eu coloco aqui, aí ela já vale 10.
e foi 10 sempre nos outros cantos, né? Agora, quando estava assim, não. Mas veja que aqui ela imprimiu 10, né? Então, daqui para baixo, todo mundo tem acesso a essa variável. Agora, essa não, e ela tem o mesmo nome. Então, o escopo vai definir exatamente aí onde essa variável vai poder ser acessada. Se, por exemplo, dentro de uma função, dentro de um bloco de uma função. Então, esse escopo local é quando a gente tem variáveis dentro de função. E são acessadas lá dentro. É o exemplo do caderno, né? E uma vez que essa função rodou, essa variável some da memória, né? E tem um escopo global, que é o escopo dessas variáveis que são fora da função. E todo mundo tem acesso, todas as funções podem ter acesso, como a história do quadro, né? Então, por exemplo, vamos criar um novo código aqui. Eu vou criar uma variável aqui chamada fruta. E ela vai ser um string maçã. Tá dando tudo certo aí, né, pessoal? Vocês estão vendo aí? Sim, sim. Então, sim. Show de bola. Então, fruta é maçã. Imagina agora que eu vou criar uma função chamada... sei lá, uma função que eu vou definir como minha função local. Não recebe nenhum argumento, não tem nenhum parâmetro. E aqui eu vou dizer o seguinte. Eu vou chamar essa variável de fruta local. E essa variável ela vai ser banana. Então, olha. Eu vou imprimir aqui dentro da função. Dentro da função aqui. Eu vou imprimir fruta local, certo? Então vai acessar essa variável aqui. E essa daqui vou dar um print. Dentro da função, eu estou dentro da função ainda. Olha a indentação, né? E aqui eu vou botar ela como a global, que é o quê? Fruta. Show? Então essa é a minha função local. Vou definir aqui outra função. E aí eu vou colocar o seguinte, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Se eu tentar acessar a fruta local, que é uma variável que foi criada dentro da primeira função, por exemplo, print fruta local, já achei aí, né? Ele vai dizer que dá um name erro, né? Ele não vai achar. Agora, se eu der um print e aqui eu disser outra função, chamar a variável global aqui, ó. Eu rodei essa célula, não deu erro porque eu não chamei a função. Mas quando eu chamar aqui minha função local, tem que abrir e fechar parênteses, tá? E outra função, vai dar um erro, provavelmente vai dar um erro, né? E para concluir, eu vou chamar aqui o print. Veja que eu já estou fora das funções, né? E vou botar aqui, ó, fora das funções. O que é que eu vou fazer fora das funções? Eu vou chamar também a variável global. Aí você já sacou, né? Opa. Fruta. E veja que fruta local, se eu for tentar fazer isso aqui, ó. Fruta local. Ele até nem aparece, aparece aqui, aparece.
mas ele não tem acesso. Beleza? Então eu vou só selecionar essas duas funções aqui. Já tinha sido rodado, né? Então veja, ó. Ele disse, ó, não está definido, fruta local não está definido. Então ele não tem acesso. Agora sim. Dentro da função fruta local é banana e aqui é maçã. Dentro da função, ó, peguei maçã e fora da função, fora das funções, peguei também maçã. Agora a questão é a seguinte: e se eu quiser mudar, né, uma variável, por exemplo, que é global, e usar ela dentro de uma função? Porque veja, você usou, né, aqui fruta dentro dentro da função. Mas eu acho que você já entendeu que se você colocasse aqui, por exemplo, chamasse essa variável também de fruta, foi o que aconteceu no exemplo anterior, ele vai pegar banana aqui e aqui, ó. Ele não consegue pegar maçã, que tem o mesmo nome, certo? Agora, preste atenção. Se você criar, por exemplo, uma variável do mesmo nome, que é o caso aí, uma variável global, por padrão, o que é que acontece? O Python vai fazer o quê? Ele vai usar a variável local. A gente acabou de ver isso. Então o Python vai criar uma nova variável local ali e vai esconder a variável global, certo? Agora, imagine o seguinte: eu vou criar uma variável aqui, contador. Vou criar uma variável aqui, incrementar, uma função, desculpa. Incrementar erro. E eu vou dizer que contador deixa eu ver, contador, que é esse cara aí, recebe 1. Só que esse cara não é esse, beleza? Esse contador eu defini aqui, ó. É uma atribuição à variável local. Certo? Então, se eu der um print aqui dentro de... aqui que eu já fiz, né? Acabei de fazer. F... deixa eu dizer assim. Dentro da função incrementar erro. Ó. Local. E se eu chamar aqui incrementar erro, vai aparecer 1. Porque vai pegar a variável local. Certo? Se eu chamar aqui fora, por exemplo, print, eu já fiz isso, né? Mas só repetindo. Fora na verdade, eu quero fazer isso aqui assim para mudar de valor. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui não existe não. Foi mal. Não era isso que eu queria não.
Certo. Global aqui, né? Aqui eu quero um... Tá. É o próprio contador. Veja que tá 0, porque eu estou acessando de fora. Quando eu chamo incrementar erro, ele imprime 1. Agora, a questão que eu estou querendo trazer para vocês aqui é a seguinte. E finalmente, como é que eu faço? Como é que eu faço para alterar a variável global dentro da função? Né? Porque o que eu estou fazendo aqui, contador recebe contador mais 1, ele não está incrementando. Agora eu vou fazer uma função que incrementa correto, né? Então, como é que eu faria isso? Usando essa palavrinha-chave global, certo? Então eu posso dizer aqui global. Eu vou criar outra variável aqui para ficar diferente. Vou criar em inglês. Counter recebe 0. Essa é a variável global, tá? Vai ficar claro. E aí, aqui eu vou ter um count. Agora eu estou me referindo a esse camarada, né? E esse counter aqui, eu vou dizer o seguinte. Isso é uma mania. Alguma coisa que eu estou fazendo errado aqui. Porque aqui está certo. Vou dar o print. Deixa eu ver aqui. E... porque eu não quero usar esse operador ainda não, porque eu não me lembro se eu falei ele para vocês. Dentro de incrementa correto. Nesse caso agora aí eu vou usar quem? Counter. Certo? Então eu vou usar o incrementa correto, depois vou usar o outro incrementa correto. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou deixar aquele print ali dentro, mas eu vou fazer assim. Chamo ele. Aí veja isso aqui. Vou dar um print. Vou dar um print de... veja que esse print aqui está fora, né? Fora da função. Fora da função. E é depois do incrementa correto. Depois desse incrementa correto aqui. Veja. É porque eu estou fazendo isso aqui. Global counter. Counter recebe isso aqui dentro do incrementa correto, o counter, certo? Chamo ele, incremento, fora do incrementa correto, fora, depois do incrementa correto, aí eu implemento, de novo eu chamo incrementa correto,
que é a própria variável. Depois eu vou dizer fora, depois isso. Eu vou fazer o seguinte, fora. Eu vou fazer tudo de uma vez para analisar de uma vez. Depois do incrementa correto. Novamente. Pronto. Vamos ver onde é que está errado. Incrementa erro. Ah, tá. Porque eu não fechei lá o erro, né? Incrementa erro. Porque esse contador aqui contador, tá. Ele não conhece ainda, né? Está dando erro. Ele não sabe, contador é contador mais um, ele não sabe quem é contador. Eu teria que fazer isso, né? Contador é 0, aí depois incremento. Beleza? Para essa situação aqui. Mas, vamos entender. A parte da banana e da maçã tá ok, ó. Agora aqui, ó. Dentro do incrementa erro, o local, ó, deu 1. Vamos lá. Dentro do incrementa erro, esse aqui deu 1. Contador é 0, 0 mais 1 é 1. Ok. Esse é o local. Aí eu chamei o incrementa erro. Fora do incrementa erro, contador deu 0. Aqui deu 0. Por quê? Porque o cliente já sabe, ele está pegando esse aqui. Não é o de dentro. Agora vamos para o counter. Dentro do incrementa correto, 1. Por que deu dentro do incrementa correto 1? Porque eu chamei esse cara aqui, ó. Aí você perceba que nesse caso aqui eu não preciso fazer o que eu tinha feito. Porque eu disse que global é counter, ou seja, esse counter e esse counter. Então esse counter é 0. Então quando eu digo counter recebe counter mais 1, eu estou dizendo que counter recebe 0 mais 1 e vai dar 1. Por isso que aqui vai dar 1. Aí depois ele diz fora, depois do incrementa correto. Ele chama esse cara e deu 1 aqui. Vai dar 1 também. Né? Que ele chamou, rodou, imprimiu isso aqui, depois imprimiu esse. Vai dar 1 também. Como aqui eu não tinha o abre e fecha parênteses, né? Ele não chamou a função, ele não executou a função que tem aqui dentro. Porque era para dar 2, né? Certo? Porque quando ele chama aqui a segunda vez, quanto é counter? Counter não é mais 0, counter é 1 agora. Com mais 1, 2. Aqui vai dar 2. Aí ele imprime e deu 2. Aí depois ele imprime fora, dá 2 também. Ou seja, é a mesma variável. Dentro e fora. Beleza? Talvez fique um pouco complicado no começo, mas deixa eu dizer uma coisa boa. É difícil utilizar isso aí, tá? Inclusive não é tanto uma boa prática de usar várias variáveis globais. É ideal que você tenha variáveis locais mesmo, que até por questão de eficiência. Várias variáveis globais, você fica com muita dependência no código. Lembre que aqui eu estou dando exemplos didáticos, gente, para você entender a linguagem, como funciona. Mas na vida real não é isso que se faz, são coisas complexas, né? O mais simples que você for trabalhar são coisas complexas. Então fica difícil de entender o código. Desculpa, depurar, fica difícil para você até mesmo integrar os componentes do código.
Então, quem mudou, quando mudou. Fica tudo uma bagunça, né? Então, a ideia é você trabalhar com parâmetros e retorno de função. Então, isso é o básico de função, né? Só que agora a gente vai avançar um pouquinho nessa passagem de parâmetros aí. Então você vê que você pode criar funções que têm parâmetros, mas a gente viu que todo parâmetro que a gente passa, todo argumento que a gente passava pelos parâmetros eram argumentos já bem posicionados, né? Por exemplo, se eu criar uma função aqui, exibir informações. A ideia aqui é você entender as estruturas, tá, gente? Eu não vou me preocupar com a complexidade dos algoritmos. Imagina aí, você tem um nome, cidade, sempre 3 parâmetros, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir nome é nome, beleza? É o nome do parâmetro. Isso aí é o próprio parâmetro que está sendo passado na função. Idade. Isso aqui é o texto, né? E isso aqui é a variável dentro das chaves. Print. E aqui é cidade. Show? Show. Então, uma das formas de eu trabalhar com esse tipo de função é o uso posicional. Agora eu vou falar aqui de uma forma correta, só para ficar claro, do uso posicional. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui a função exibir e vou passar Ana, vou passar 30 anos, eu vou passar aqui Ana de São Paulo. Certo? Então, se eu rodar esse aqui, o que é que eu errei? Tá, daqui a pouco eu vejo o que é que foi que eu errei aqui. Ana. Tá. Deixa eu ver aqui onde está errado. Onde que eu errei, que eu não tô vendo. Mas bora lá, vamos continuar, daqui a pouco eu vou encontrar qual foi a bobagem que eu não tô enxergando. Já lembrando, quinta-feira de noite, sempre é assim. Tem umas besteiras que eu não... imagina isso aqui agora, eu vou até copiar e colar para ver, já sei onde está o erro. Datação, gente. Sabia que era uma besteira, tá? Mas beleza. Uso incorreto. Posicional. Se eu fizer isso aqui, ó. 40. Rio de Janeiro. Que tá numa situação complicada, né, pessoal? Então veja, uso correto, nome, ano, idade 30, cidade São Paulo, quando eu chamo a função. Uso incorreto, nome deu 40, idade Rio de Janeiro, cidade Carlos. Ele funcionou, porque eu não defini tipos aqui. Né? Então eu não defini um tipo. Então se você enviar isso de forma posicionada incorretamente,
Pode dar esse erro. Né? Então, uma das formas de você tentar evitar esse erro é fazer isso aqui. Eu vou copiar e colar para ir mais rápido. Ao invés de eu fazer isso aqui, eu faço isso aqui. Idade. Eu chamo a variável idade e digo que é 40. Aqui agora não é mais parâmetro posicional, é nomeado. E aqui é um uso correto mesmo. Boa noite, João. Beleza? A mesma coisa eu faço aqui para a cidade. Veja que não está. Então agora eu estou passando de forma palavras-chave. Idade não está na ordem aqui. Ó. Mas eu estou dando o nome dela. Então se eu rodar isso aqui, não vou ter problema. Aqui eu tive, né? Agora eu tenho outra questão. Eu posso misturar esses parâmetros posicionais e nomeados. Mas tenha cuidado, porque sempre o posicional vem primeiro. Certo? Então, por exemplo, se eu vim aqui disser, eu vou dar um print aqui. Exibir informações. Deixa eu ver aqui. Eu criar uma nova função. Eu vou criar uma função exibir informações nomeadas. Aí eu vou criar aqui a mesma coisa, só que muito cuidado com a indentação, galera. Certo? Então, ó, quando eu chamo aqui, por exemplo, exibir informações, isso aqui eu já fiz, né? O que eu vou fazer agora eu já fiz. Eu posso fazer isso, nome. Não necessariamente na mesma ordem. Não, idade é a segunda, né? Pode ser na mesma ordem, inclusive, mas não obrigatoriamente. Eu posso botar aqui cidade primeiro, por último. Funciona normal, beleza? Agora, se eu for misturar, exibir informações, eu vou usar essa mesma aqui. Exibir informações nomeadas. O primeiro é nome. Então, se eu for usar os dois, eu tenho que passar aqui, por exemplo, um nome, Fernanda. Certo? Aí, em seguida, sim, eu posso passar, por exemplo, cidade. E posso passar a idade. Assim. Ah, aqui tá só o... Tá errado.
Beleza? Se você colocar esse cara aqui primeiro, por exemplo, cidade, e você chamar aqui, agora a idade e o nome da pessoa, argumento segue um keyword aqui errado. Positional arguments follows keyword element. Então esses argumentos nomeados, eles são muito bons pela legibilidade, principalmente quando você tem muitos parâmetros, tá? Então isso aqui não funciona. Você teria que passar primeiro o nome. Então vamos fazer um teste aqui. Se você fizer isso, espera aí. Um posicional primeiro. Cidade, Porto Alegre e Júlia. Ele não vai aceitar, né? Mesmo que você jogue volta. Se você jogou primeiro posicional, idade e aqui cidade. Mesmo que você passe Júlia aí, né? Ele não aceita porque o primeiro não foi o correto, né? Você teria que chamar isso aqui. Se você chama isso aqui de nome, tá certo e tá errado, né? Beleza que o primeiro foi posicional, ele vai pegar nome e vai ser igual a 28. O que é que vai acontecer aqui? Tá certo e tá errado não, né? Tá só errado porque o nome vai receber dois valores, né? Tanto o primeiro, 28, como o nome Júlia. Múltiplos valores para o argumento nome. O que eu queria mostrar aqui a vocês é o seguinte: se eu pego aqui idade e faço que idade é igual a Júlia, eu não tenho definição de tipo aqui. Tá? Fica tudo errado. Então, cuidado se for só usar os dois, passa primeiro o posicional. Beleza? Beleza? Tem um assuntozinho agora um pouco mais puxado. Ele não mostra aqui quanto tempo tem de gravação, não. Ele disse: olha num bichinho aqui de... Eu não vi, não. No canto superior. Agora tá gravando. Beleza? Então vamos pra cá. Pessoal, conceitozinho um pouco mais chato é o conceito mais importante de saber de args e
e coargs, tá? Isso aqui, ó. Imagina aí o seguinte, que tu quer passar para uma função de soma, mas tu não sabe quantos números tu vai passar. Entendeu? Ali a gente fez uma função, a gente sabe que eram dois números que eu ia passar como parâmetro. Agora, imagina aí que tu tem uma função, que tu quer fazer uma função, que ela vai receber um número arbitrário de argumentos posicionais. Então, tem uma estrutura chamada tupla, que a gente ainda não estudou, mas eu comento aqui, não tem problema, e depois lá na frente tem alguns assuntos que é assim, a gente vê, sabe, mas vamos depois estuda, né? Então eu vou definir aqui uma função, somar, não é mais dois números, aqui eu vou somar qualquer coisa. Então eu não vou mais, eu vou receber números, assim. Certo? Então esse asterisco antes de número aí, de números, é o segredo, né? Então ele vai somar, o que é que ele vai fazer? Somar um número variável de argumentos. Imagina aí que tu tem um total aqui, que é o que tu quer somar, total da soma. E aí eu vou usar uma estrutura aqui agora, é o que eu digo, né? A gente não viu ainda, mas eu só explico. Que é um laço de repetição. Imagina isso aqui, eu quero, antes de tudo, ó, eu falei na primeira aula para dar uma geral, né? Lembra? Eu quero imprimir a variável olá mundo. Pronto. Imprimiu, olá mundo. Se eu quisesse imprimir isso várias vezes, eu tenho que fazer uma coisa aqui chamada um laço de repetição. Poderia dizer isso aqui desta forma, não precisa. Ele imprimiu isso 5 vezes. Você precisa entender isso aqui agora, tá? Porque range, porque 5 aqui, o que é o i, não. Só entenda que essa estrutura me permite repetir esse código. Então o que é que eu faço aqui? Total é o meu total. Números é um bocado de número. Então eu posso, no Python, eu posso fazer isso dessa forma. Eu faço um for num em números. Ele vai fazer uma varredura nesses números que foram passados. E para cada número ele vai atribuir essa variável num. Então o que é que eu vou fazer? Vou botar 2 pontos aqui, tá? Tudo isso está dentro da função def, ó. Tudo isso está dentro de def. Agora isso aqui está dentro do for. Total recebe total mais num. Como é isso? Num vai ser igual ao primeiro número que é passado aqui. Total vai ser total, que é 0 mais e. E eu continuo. Num agora vai ser o próximo número. E total vai somar. Isso aqui é o começo da programação com laço de repetição. E no final das contas eu tenho que retornar, preste atenção na indentação total. Então se eu passar aqui agora uma função print, tá assim, usando
args. Então eu posso fazer dessa forma. Print. Soma de 1, 2 e 3. Eu vou chamar aqui a função soma qualquer número, qualquer coisa. E o que é que eu vou passar ali? 1, 2 e 3. Tá usando args, soma de 1, 2 e 3, 6. Veja que eu não precisei passar aqui número 1, número 2, número 3. Se eu continuasse aqui, ó, só que aqui, só para ficar certo o código, né? Beleza? E eu podia deixar ele assim. Que eu podia aqui brincar como eu quisesse. Certo? Se eu passar só um número, vai somar só um número. Passei nada aqui, passei um 7 e assim por diante. Certo? Claro que aqui é um exemplo bem didático, simples para você entender. E o coargs? Do mesmo jeito que eu tenho os posicionais variados, veja que aqui eu usei só uma variável para não bagunçar. Né? Isso aqui é coargs. Está faltando um asteriscozinho aqui, tá? Se eu quiser passar um número arbitrário de informações, só que rotuladas, nomeadas para minha função. Então, por exemplo, esse coargs vai permitir que você faça isso. Um número arbitrário de funções de argumentos nomeados. Só que isso vai ser tratado, aqui eu não expliquei, né? Isso aqui foi tratado como uma tupla. Veja, alguns assuntos que a gente viu, eu gosto de comentar aqui, mas que a gente vai ver mais frente. Um deles, for, só falei, só mostrei, mas a gente vai ver em detalhes. Tipos e estruturas de dados, isso é uma tupla. Mas eu quero que você entenda aqui, nesse momento, a ideia do que é o args e do que é o coargs. Não precisa você entender perfeitamente o que é que um for, como funciona, nem que isso é uma tupla, e nem que isso aqui, por exemplo, exibir perfil de uma pessoa, e eu vou receber os dados extras dessa pessoa, e nem que isso aqui é um dicionário. Tá? Não precisa você entender esse código agora, mas eu vou fazer um for aqui, que eu vou ter uma chave e um valor em dados. Eu vou mostrar a vocês o que é um dicionário, tá? Não precisa, repito, entender o código. Um dicionário é definido dessa forma. Com abre e fecha chaves. Isso é um tipo estruturado.
Do mesmo jeito que eu tenho uma lista, eita, não precisa tentar entender isso agora, só a ideia do que é args e do que é coargs. Eu tenho um dicionário, são os dois principais, certo? Não precisa entender se for aqui, beleza? Mas o dicionário é algo que me traz uma chave e um valor. Nome: José. Chave: nome, José, valor. Beleza? Isso é uma chave e um valor. Uma lista é uma lista de elementos: 5, 6, 7. Lista de inteiros. A gente vai estudar isso ainda. Tranquilo? Eu não quero que você entenda isso agora. Só quero que você entenda qual é o sentido de eu usar um args, qual é o sentido de eu usar um coargs. Só isso, que inclusive vai ver mais na frente. Tá? Então, se eu pedir para imprimir, não queria fazer tão complicado, imprimir aqui um F, veja, no caso, chave, esse cara aqui, eu vou tentar fazer um replace. Isso aqui vocês sabem o que é replace. De isso aqui por isso aqui. Isso é string, gente. Capitalize, lembra? Deixa o primeiro maiúsculo. E o valor. Eu vou imprimir isso aqui para você entender. Deixa eu ver isso aqui. Isso. Eu vou fazer o seguinte: exibir perfil. Olha isso. Vou chamar essa função. O que é que ela recebe que eu disse? Um dicionário de dados. Esquece esse código, tá, gente? Esquece esse código. Recebe um dicionário de dados. Aqui ele recebeu uma tupla. Isso aqui, ó. Um conjunto, não vou dizer um conjunto, né? Mas é uma tupla, né? É uma tupla de valores. Aqui vai receber um dicionário de dados. Olha como eu passo esse dicionário. Nome igual a Pedro. Idade igual a assim não, né? Tiago. E profissão. Você vai entender agora o que é chave valor. Não, assim não. Eu estou escrevendo em português aí me bagando. Galera, chave, nome, valor, Pedro. Chave, idade, valor, 40. Chave, profissão, valor, engenheiro. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ele está pegando tudo isso aqui e passando para esses dados extras. Se tu mandar imprimir, print, calma. Para não bagunçar. Daqui para baixo. Por que que imprimiu isso aqui, ó? Isso é um dicionário. Que é esse dicionário? Dados extras, eu imprimi, ó.
É um dicionário onde nome é Pedro, idade 40, profissão é engenheiro. Nome, Pedro, idade 40, profissão é engenheiro. Tá? Essa é a ideia de um dicionário. Então veja a estrutura. Tem uma chave, 2 pontos, eu venho o valor dessa chave, vírgula para separar esse primeiro elemento do dicionário. Chave, valor, vírgula, chave, valor. Certo? De onde veio isso? Daqui, ó. Ele transforma essa variável nomeada em chave e o valor dela no valor. Isso tudinho aqui é uma variável estruturada só, que é um dicionário. Não precisa entender o for, mas se você quiser entender, não tem problema. Certo? Aqui ele trocou o nome. Se eu passar Pedro, não, aqui ele não fez ainda não, peraí. Foi o aqui, ó. Foi o nome não, foi a chave, né? Nome é a chave, Pedro é o valor. Então quando chegou aqui, ó, nome, a chave é com N minúsculo. Por que aqui essa chave ficou com N maiúsculo? Porque quando ele foi imprimir, ele pegou a chave e trocou isso por isso, que nem precisou, né? E deu um capitalize. Capitalize é esse, né? Primeiro maiúsculo, depois o valor. E eu acho que você já entendeu que esse código aqui retorna os itens do dicionário e atribui a chave esses 3 valores, nome, idade e profissão, e atribui a valor Pedro 40, engenheiro. Por isso que ele pega a chave aqui, que é o primeiro nome, dá um capitalize e pega o valor. Não se preocupa com isso agora, tá? Vai ter uma aula disso aí. Eu só quero que você entenda qual é a ideia do Karl Marx. A gente pode usar esse aqui em conjunto. Eu vou, para não demorar tanto, pegar um código de exemplo que eu tenho aqui. Tá? O que é que ele está fazendo? Ele recebe uma variável, item principal, os acompanhamentos e as opções de entrega. Tá bom? Aqui, pessoal, mais uma vez, a ideia não é você entender não esse código todo, não. Não é você entender isso aqui. Tá? A ideia é que você entenda isso aqui só. Então, é tanto que eu estou copiando aqui, já tendo meu material, e vou só mostrar esse exemplo aqui. Ó. O que é que está acontecendo? Item principal, né? Que ele está passando, pizza margherita. Acompanhamentos vão ser essa galera aqui, Coca-Cola e batata frita. E deixa eu ver se vai precisar essa galera aqui são os catálogos. Então, deixa eu ver só isso. Então, o que é que aconteceu aqui? Ele imprimiu print, pedido, item principal. Item principal, seu margarita. Argumento
posicional normal, sem problema algum. Aqui eu tenho um args. Então eu recebo um conjunto de argumentos posicionais. Então ele vai pegar esse e esse. Coca-Cola e batata frita. O que é que ele pergunta? Aí aqui ele tem um if, aquela velha história. Se você entende, ok. Se não entende, não tem problema. Mas ele está dizendo... se acompanhamentos for verdadeiro, ou seja, se tiver acompanhamentos, imprima acompanhamentos. Ele imprimiu acompanhamentos. E para cada ACMP, essa variável, em acompanhamentos, ou seja, lembre, isso aqui é uma tupla. Então, para cada elemento, esses dois caras aqui estão dentro dessa variável acompanhamentos. Para cada acompanhamento, imprima o nome dele. E um tracinho o nome dele. Coca-Cola e batata frita. Esse ACMP é a variável que eu controlo dentro dessa tupla. ACMP inicialmente vai ser Coca-Cola, vai imprimir Coca-Cola. Tem outra informação dentro de acompanhamentos? Tem. Batata frita. Imprime batata frita. Opções de entrega. Imprima opções de entrega. E opções de entrega, que é isso aqui, é um coworks. Ele vai pegar essa galera aqui. Vai ser entrega rápida. Isso aqui eu não falo nesses detalhes naquela aula lá inicial, tá? Então esses caras aqui, aquela aula da atividade, vão ser opções de entrega, beleza? Eu que inclusive, é porque esse assunto eu ia jogar lá na frente. Eu trouxe logo agora, mas deixa eu até olhar aqui na minha playlist. Esse exemplo não faz muito sentido. Deixa eu olhar aqui naquela playlist. Para corrigir isso aí, Eu acho, por exemplo, nessa aula 3 aqui, ó. e aí pessoal, beleza? Ele não é igual a Y. Eu já falo, né, de estrutura, ó, mas eu dou uma pegada diferente, Verdadeiro, mais simples. se os usuários... Mas tem uma aula aqui, Tá parecendo que eu estou usando a variável I para alguma coisa. essa 4 é de loops, que é a próxima. E aí, pessoal? Essa é de dicionários e Vamos listas. para mais uma aula de noções de programação em Python. Hoje a gente vai falar de algumas estruturas de dados em Python, as principais, as utilizadas, né? Próxima aula a gente finaliza. Vai iniciar. Pulou pro Elif. Chegou. 51. E aí, Essa é a basicona. eu queria fazer o seguinte, mano. Deixa eu ver isso. E aí, pessoal, beleza, galera? Erros e exceções. Acessar um serviço oferecido pela Apple. Eu quero ver onde é que eu falo. Eu acho que é mais. Tente isso aqui, caso dê um erro. Imprimir agora. Mande imprimir. Pois é, eu acho que eu não trago isso nos exercícios. Se eu ter certo, arroba g. Mas está lá no material. Ao invés de a gente fazer os ifs, ó, Não, eu levo não. é um objeto da classe Studio. Funciona isso aqui? Funciona. Mas é bastante importante que vocês vejam isso aí. Beleza? Deixa eu abrir aqui o...
Pronto, para concluir, pessoal, é o return, né? O return de uma função. Eu já mostrei aqui algumas funções com return, tá? Essa daqui bem simples. Para ser rápido, né? Que ela vai retornar um valor. Você viu que nem todas as funções eu boto para retornar um valor. Tem a função que não faz nada, né? Esse exemplo aqui. Não vai fazer nada. E tem essa função aqui. Eu estou indo mais rápido aqui, pessoal. Pegando do material esses exemplos. Que vai retornar vários valores. Né? Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, essa calcula a área quadrado, eu posso pegar ela aqui, para ir mais rápido, e eu vou chamar aqui medida do lado. Se eu rodei isso aqui, ó, vamos entender, tá? Essa saída só para vocês entenderem. Aqui ele vai dizer, ó, a área do quadrado é 10, com o lado 10 é 100. Vai passar esse valor, vai imprimir isso aqui. Aqui ele vai chamar essa camarada aqui, que vai somar esses dois, número 1 mais número 2. Só que essa função aqui, ela vai trazer, ó, aqui ela vai retornar soma, diferença e produto. Vai retornar 3 coisas, né? Então, quando você chama ela, você tem todos os resultados aqui como uma tupla. Ó. 15, 5 e 50. Né? De 10 e 5. E eu digo, ó, qual é o tipo? Se eu quiser saber uma informação importante, gente. Tá aprendendo aí. Se você quer saber o tipo de uma variável, do type antes dela, ele diz, isso é uma tupla. Então, resultados, que pegou o resultado, né, o return de calcular operações básicas, é uma tupla que tem 3 valores. A questão é, como é que eu desempacoto isso? Uma das formas é essa daqui, né? Eu digo que soma, olha que legal, quem não entender, pergunta. Soma, vírgula, diferença, vírgula, produto, recebe um retorno de 24. Ou seja, o primeiro elemento da tupla vai ser a soma, o segundo é a diferença e o terceiro é o produto. Então essa ordem aqui é altamente importante, né? Senão você vai pegar errado. Cada variável dessa vai pegar um elemento da tupla. Se você tentar, aí eu não vou entrar nesse detalhe, certo? Acessar resultados, quando a gente for estudar lá, inclusive na aula lá no material tem. Que é isso. Lá no material da gente tem aqui, ó, são de funções, né? Eu não vou trazer esses conceitos de exceções hoje, tá? Também são conceitos que vão vir mais na frente. Vão vir aqui. Mas eu vou comentar. Esse capítulo 4 é um dos mais importantes. Vou comentar coisas aqui que a gente não viu ainda. Por isso que até no capítulo 1 eu trago
exemplos aqui. Ó, estruturas de controle em programação. Do que é estrutura condicional, repetição? Por quê? Para você poder pelo menos acompanhar o capítulo 3, algumas questões que você, capítulo 4 na verdade, você precisa ter visto antes para poder aprender. Aí na próxima aula a gente conclui esse retorno de valores, que já terminamos, conceitos adicionais desses exemplos, vamos falar um pouco mais de funções e fazemos também as estruturas de decisão em Python, certo? Na próxima aula. Depois, repetição. Pronto, aqui, ó. Tipos de dados estruturados em Python. Estrutura de repetição em Python com dados estruturados. Eu vou adicionar aqui tuplas e conjuntos. Esse capítulo aqui. Esse capítulo eu não terminei ainda não. Do jeito que eu quero, né? Mas aqui, ó, compostos, tipos primitivos, estrutura básica aqui. No capítulo 1 eu já falava do que era uma função, entendeu? Claro que era só para vocês terem noção, né? Tem variáveis aqui. Tipo de dados compostos, né? Listas, coleção ordenada e mutáveis de itens, ou seja, os itens podem receber, alterar seus valores. Tuplas, coleções também de valores ordenados, mas imutáveis, você não pode alterar o valor de uma tupla. Inclusive por isso que você, quando retorna aqui uma tupla, né, resultados aqui é uma tupla, como você viu, você não pode alterar o valor do primeiro elemento dessa tupla. Porque se você alterar o valor do primeiro elemento da tupla resultados, você está dizendo que o que a função calcular operações básicas retornou não é o que está em resultado, se você fosse alterar ela. Conjuntos. Conjuntos é como a gente vê na matemática. Não é ordenado e os valores são únicos, né? Quando você vê um conjunto, né, aquele círculozinho, você botar valores ali, não repetir. Valores não ordenados e não únicos, né? E os dicionários que eu mostrei para vocês, pares de chave valor. É uma ideia, né? Obviamente, estrutura de dados, enfim. Vou parar por aqui, pessoal. Eu não sei aqui onde é que eu vejo o tempo de gravação. Não aprendi ainda. Achei, velho. Lá embaixo, quando eu tirei o negócio. 34 tava gravando aqui. Enfim, quem não veio para a aula não vai saber. Atenção nas atividades, galera. Atenção, galera. 4 pessoas. Tô vendo devagar esse pessoal, hein? E aqui uma. Mas, enfim, se uma pessoa fizer o curso, eu tô aqui para ensinar. Beleza? Vou parar por aqui. Qualquer dúvida, é só perguntar. Para na gravação.